Eu não sei quanto a você, mas eu tenho dificuldades para obedecer. Eu dou um testemunho, eu sei que esse testemunho está sendo gravado, ele pode ser usado contra mim depois, mas eu tenho dificuldades para obedecer. E essa dificuldade não é de hoje. Praticamente a minha dificuldade para obedecer vem, sim, da infância, basicamente. Eu diria que eu não fui a pior das crianças. Eu não fui o pior. Eu diria que eu não fui, até não quero gerar nenhum constrangimento em família aqui. Eu diria que eu não fui o pior dos filhos. Há gente aqui da minha família, talvez, que tenha sido mais desobediente que eu, e depois talvez, assim, só falando genericamente. Bom, e daí, bom, sendo assim, eu estou dizendo isso com muita tranquilidade, porque se você tem uma vida normal, essa é a sua dificuldade desde sempre. Obedecer é um negócio complicado. Porque obedecer, não sei se você já notou, muitas vezes, aparentemente, tira a graça de algumas coisas. Porque quem que não gosta, por exemplo, de ficar um tempinho a mais em algum lugar do que alguém disse para você ficar? Sabe aquela coisa que a gente vê muito em criança, por exemplo? Quando você chega para uma criança e ela está brincando num determinado lugar, e está brincando tranquilamente, até que você chega para ela e fala assim: olha, pode continuar brincando à vontade, mas não ponha o seu dedinho aqui, ó, tá bom? Não quero que você ponha o seu dedinho aqui. Então você mostra, sei lá, uma tomada. Até aquele momento, a criança talvez nem tenha visto a tomada. Então ela estava brincando tranquilamente ali. A partir do momento que você diz, não ponha o dedo ali, aquele passa a ser um local mais bonito, lindo, agradável e chamativo de todo o ambiente. Porque começa a nascer no nosso coração aquilo que está intimamente ligado a quem nós somos, que é o pecado, que começa a dizer: se não pode, deve ser muito legal. Se é proibido, deve ser muito gostoso. Se alguém está dizendo para você não ir ali, é porque ir ali deve ser a melhor coisa do mundo. E isso tem muito a ver, se a gente lembrar um pouco da Bíblia, com o que o diabo fez com Adão e Eva. Quando ele chega para Adão e Eva, lá no início da criação, e diz assim: o que Deus falou para vocês? O que Deus disse? Porque vocês não podem comer aqui dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal? Deus falou que a gente não pode comer. Mas vocês estão ligados do porquê que Deus disse isso, né? Por quê? Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele, conhecedores do bem e do mal. O que basicamente estava sendo dito é o seguinte: sabe o que Deus está querendo? Ele não está querendo deixar vocês usufruírem com totalidade do paraíso. O que adianta? Você está no paraíso se você não pode comer de todas as árvores? Se você não pode comer de todas as árvores, então é melhor nem estar no paraíso. Porque senão, imagina só, você vai ficar no paraíso e, segundo a Bíblia, ia ficar no paraíso eternamente. Imagine só você você já parou para pensar nisso? Imagine você no paraíso, eternamente vivendo num local que tem uma árvore proibida. Eu já estou uma coceira aqui. Eu sei que já começa a dar uma taquicardia de pensar assim: essa árvore deve ser boa demais. Já imaginou? A gente ia fazer excursão para a árvore do conhecimento do bem e do mal, para ficar lá na frente olhando assim no título: deve ser bom, né? Essa delícia, sei lá, eu nem sei que fruto era, mas não importa, podia ser uma árvore, sei lá, qual é o fruto que não é tão gostoso assim? Alguém sabe? Oi? Tamarindo. Tamarindo é uma coisa assim que ninguém, a não ser grávidas, as pessoas devem pensar assim: que vontade de tamarindo. Assim, tamarindo, aí ninguém liga para tamarindo, ninguém liga para... É igual pitaia é aquela fruta que é rosa por fora e branca por dentro, né? Vai dar desejo, olha lá, já começou, já pediu aqui, olha aí, já vai ter gente, já vamos ver, procurando no Google tamarindo em Piracicaba aí, hein? Já vamos procurar, porque já tem gente. Acho que a Alex vai ter que sair do ponto hoje para buscar tamarindo, pitaia, daqui a pouco vamos falar umas outras frutas estranhas, umbu, essas coisas. Basicamente são aquele tipo de fruta que, se você olha no varejão, tá lá, você beleza, tá bom, ninguém, que absurdo. Mas se está no paraíso e Deus diz que essa é a árvore proibida, aquilo passa a ter um atrativo absurdo. Eu preciso disso, eu quero isso. E eu estou dizendo isso porque eu sou esse tipo de gente que naturalmente olha para as coisas proibidas e passa a pensar: mas por que não?
você pode fazer isso, mas não deve fazer isso. Mas por que não? Eu sei o que eu preciso. Eu conheço a minha vida e eu sei muito bem cuidar de mim. Eu estou dizendo isso porque nós estamos diante de um texto da carta de Pedro que ele vai mostrando para a gente algumas coisas importantes e dizendo: até você conhecer a Cristo, você vivia desse jeito. Agora que você conhece a Cristo, você vai viver de um outro jeito, de uma outra forma totalmente diferente. É uma nova vida, é uma nova história. Mas isso é muito difícil, porque a vida com Cristo pressupõe obediência, que é algo que nós, desde a infância, não estamos acostumados a fazer. Nós não estamos acostumados a viver em obediência. Então eu estou dizendo isso para que você se lembre o seguinte: antes de você olhar para o texto, ou olhar para uma série como essa e pensar, eu não vou dar conta disso, lembre-se de algo importante: Jesus já deu conta em nosso lugar. Então o que está em jogo aqui não é o fato de se você vai ou não vai para o céu, porque se Deus redimiu você, você vai para o céu. A questão é uma nova vida que agora eu não vivo na obrigação de ter que fazer a vontade de Deus, porque eu sou obrigado a fazer isso, porque se eu não fizer isso, Deus vai pesar a mão sobre mim, inclusive vai matar alguém da minha família. Não, o que está em jogo é, quando reconhecemos tudo o que Deus fez na cruz, nos salvando, nos redimindo, naturalmente nós somos conduzidos a uma vida nova, diferente, pela gratidão que nós temos. Então, o principal da vida cristã com relação à nova vida é, a nova vida que nós vivemos, não vivemos porque nos sentimos obrigados a fazer isso. Nós vivemos porque somos profundamente gratos, porque Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Então, o que nos move é gratidão. Nós não obedecemos a Deus, mesmo que com profundas dificuldades, porque a gente pensa assim: ai, se eu não obedecer a Deus, é capaz que Ele me faça até perder o emprego amanhã. Ai, se eu não obedecer a Deus, Ele vai pesar a mão sobre mim. Ai, se eu não obedecer a Deus, será que Ele não vai dar uma doença grave, ou em mim, ou em alguém da família? Não. Quando eu vivo a vida com Deus, eu constantemente sou convidado a lembrar: eu sou grato pelo que Deus fez na cruz. E a minha vida cristã, cada passo da minha vida cristã tem a ver com a gratidão, tem a ver com o reconhecimento de um filho grato por aquilo que o pai fez por ele. Nós precisamos sempre nos lembrar da história do filho pródigo, que pegou a herança do pai, gastou a herança do pai e quando volta arrependido para casa, não recebe uma bronca por ter voltado. Recebe um abraço caloroso de um pai que estava saudoso do seu filho, que estava perdido e foi resgatado. Essa é a profunda história que nós recebemos do Evangelho e que somos então gratos e continuamos a caminhar gratos para a glória do nosso Deus. Então aí, a partir disso, então a gente vai para o texto, capítulo 5 da primeira carta de Pedro, que diz assim: portanto, Pedro dizendo, apelo para os presbíteros, líderes, os mais experientes, aqueles que estão conduzindo a comunidade cristã que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o objetivo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês então receberão a imperecível coroa da glória. Quantos aqui, eu já falei sobre isso há um tempo, mas eu gostaria de lembrar alguns pontos. Quantos aqui leram O Monge e o Executivo? Que é um livro que ficou famoso. Quantos leram? Eu li esse livro. Poucos leram aqui? Um best-seller, um clássico da literatura empresarial mundial. O livro Monge Executivo, escrito por um pastor, trata... Tem spoiler, hein? Atenção, spoiler. O livro Monge Executivo trata de um executivo estressado, que aí ele resolve, então, largar a vida estressada e ir para um monastério. Nesse monastério ele encontra o quê? O nome do livro, inclusive, o Monge Executivo. Ele vai para o monastério, ele encontra um monge que começa, então, a dar alguns ensinamentos para esse executivo, para que ele tenha uma vida melhor, para que ele consiga tratar melhor os seus liderados e por aí vai. Basicamente, o livro todo vai dizer assim, o que um bom líder precisa é ser um líder servidor.
Ou seja, alguém que lidera não como alguém que está acima, olhando de cima para baixo, mas como alguém que está junto, servindo os seus liderados, atento às suas necessidades e suprindo as suas necessidades. O líder, então, não é aquele que está à frente dizendo, pessoal, venham até aqui. É aquele que está no meio do povo dizendo, é para lá que nós vamos. Então, o livro, resumindo muito o livro, diz basicamente isso. E esse, então, passou a ser algo trabalhado no mundo empresarial com muita força. Houve durante... Agora bem menos com relação ao livro, mas houve encontros de grandes homens de negócio, empresários, executivos, que pagavam uma fortuna para passar 2, 3 dias juntos numa imersão nos conceitos do monge executivo. E depois, claramente isso iria acontecer e aconteceu, depois de algum tempo, o pessoal trouxe isso inclusive para a igreja. Alguns conceitos do monge executivo foram exaustivamente trabalhados no âmbito da igreja. Liderança da igreja se reunindo para trabalhar os conceitos do livro. Pessoas que reuniam a liderança da igreja, faziam treinamento da liderança da igreja para estudar o monge executivo e os conceitos de monge executivo, e por aí vai, toda essa história que a gente já conhece muito bem. O interessante é que o conceito do monge executivo é: o líder tem que servir. Um pastor, um padre, chamado Henri Nouwen, ou Henri Nouwen, dependendo da região da França que você tenha nascido, ele trouxe um pouco antes de um monge executivo um outro conceito, dizendo que o líder cristão é o curador ferido. É o cara que só consegue curar as feridas do outro se ele já tiver sido ferido naquela área. Então ele trata, por exemplo, da importância do líder ter passado pelo sofrimento e de como é importante que Deus dê sofrimento ao líder para que o líder seja experiente nos sofrimentos que ele vai ter que tratar na sua igreja. Esse é um conceito um pouco anterior, inclusive, ao monge e ao executivo. No entanto, um conceito um pouquinho anterior a esse, sei lá, mais ou menos 2000 anos antes, está na boca de um tal Pedro, dizendo assim: se você lidera a igreja, você vai liderar a igreja como? Você vai olhar para as pessoas que você lidera, não com obrigação. Você não é líder porque você é obrigado a ser, mas você vai fazer isso de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas façam isso com o desejo do quê? Servir. É interessante notar que, enquanto muitos líderes das igrejas reuniam para fazer imersão no monge executivo, a própria Bíblia já tinha o mesmo conceito sendo trabalhado para a sua liderança por Deus há 2000 anos. Mas é claro, você estudar o monge executivo traz mais glamour e parece mais numa sociedade que despreza a Bíblia do que você, por exemplo, chamar o pessoal da liderança para falar assim: vamos estudar os conceitos de liderança bíblica que estão na carta de Pedro. Aí você pensa assim, sei lá, então quer dizer que eu vou ter que gastar um tempo para estudar a Bíblia. E eu estou imerso numa sociedade, numa cultura que diz que a Bíblia é um livro ultrapassado, que os conceitos da Bíblia já não devem ser levados tanto em consideração assim. Então vamos fazer o seguinte, então vamos juntar a nossa galera para estudar o monge executivo. O monge executivo, aí tudo bem, mesmo que o monge executivo trate de uma ficção, tentando aprofundar de alguma forma um tema que a Bíblia já trata como sendo um tema normal à igreja há 2000 anos. É interessante porque a gente ouvia algumas pessoas da igreja dizendo assim: cara, como esse autor do livro é inteligente, porque ele está trabalhando algo completamente novo. Não, ele não está trabalhando algo completamente novo. Eu estou falando isso porque não importa qual coisa boa, positiva ou instrutiva que você encontre na sociedade com ares de modernidade. A Bíblia já traz esse mesmo conceito de alguma forma e de uma forma muito mais profunda há 2000 anos. Não há absolutamente nada de bom, de instrutivo e que conduza o ser humano a um caminho adequado segundo a vontade de Deus que a Bíblia já não contemple. O que nós então precisamos é reconhecer
que nós estamos num processo na sociedade de hiperdesvalorização da Bíblia, para que cada vez mais a Bíblia perca, fora e dentro da igreja, a sua aura de palavra de Deus, para que a gente comece a deixar a Bíblia de lado e comece a valorizar algumas outras coisas. Para que nesse processo, quando alguém chegar com qualquer palavra que tenha sido tirado da Bíblia, já esteja trabalhado em nosso coração que isso não deve ser levado a sério. Por quê? Porque a Bíblia está na esfera da religião. Então a Bíblia tem a ver com o domingo à noite, ou com o domingo de manhã, ou com algum momento da semana que você vai pegar a Bíblia para ler essa Bíblia e tentar ouvir alguma coisa ou ler alguma coisa que vá abençoar você. Mas ela não vai mudar o nosso jeito de fazer negócio, o nosso jeito de tratar a família, absolutamente nada. Isso está errado. Quando nós não valorizamos a palavra de Deus, nós perdemos tesouros enormes que estão não escondidos, mas escancarados na palavra do Senhor. O conceito de líder servidor já está na Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia. A gente olha para Pedro, escrevendo há muito tempo, e Pedro diz: se você lidera, lidere servindo. Sirva as pessoas. Não faça isso por ganância. Não faça isso por obrigação. Faça isso por prazer. As pessoas do nosso mundo pagam uma fortuna para passar 2 ou 3 dias ouvindo esses conceitos que estão na palavra de Deus de graça há milênios. Nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos voltar a crer que sim, nós temos as palavras de vida eterna, pelo menos quando falamos daquilo que Jesus expressou. Lembram quando Jesus tem uma palavra, Jesus, logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, ele nota que a galera tá chegando muito perto dele, porque um cara que multiplica pão e peixe é interessante, porque se o cara multiplica pão e peixe, ficar do lado dele é garantia de que eu tenho sustento pro resto da vida. Aí Jesus fala assim: eu sei porque que vocês estão vindo. Vocês estão vindo porque eu fiquei multiplicando pão e peixe, né? E aí ele começa a dar uns discursos assim, batendo no pessoal que nem louco, e não dá outra. A Bíblia diz que as pessoas começaram a ir embora, a ir embora, a ir embora. Até que chega um momento em que Jesus está olhando e está só ele e os discípulos mais próximos. Aí Jesus diz: vocês não vão embora também? Do tipo, se vocês entenderam a mensagem, vocês têm que ir embora, hein? Ó, porta da rua, serventia da casa. Aí Pedro dá uma resposta para Jesus que é fundamental. Senhor, para quem iremos? Porque Jesus, você acha que a gente já não pensou nisso? Você acha que convivendo com o Senhor esse tempo, a gente já não pensou em melhor tirar o cavalinho da chuva? Mas só o Senhor tem as palavras de vida. Só o Senhor. Só o Senhor tem palavras que têm a ver com a vida eterna. Nós cristãos precisamos voltar a crer no poder da palavra de Deus, que traz ao nosso coração e à nossa vida palavras de vida eterna, que mudam para muito melhor o nosso jeito de viver a vida numa sociedade doente como essa. Mas o texto continua. E aí ele vai agora tratar de alguns pontos. Da mesma forma, assim como líderes devem servir, e agora Pedro vai então tratar de algumas áreas da igreja, ele diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. O conceito de jovem muda muito de cultura para cultura. Então, nós vemos numa sociedade que cada vez mais prolonga a juventude. Tanto é que agora, segundo alguns estudos, dependendo do estudo que você procurar, alguns estudos já dizem que, por exemplo, a adolescência deve ser considerada até, se possível, entre 20 e 25 anos. Então porque é o que a sociedade chama de adolescência tardia. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais tarde assumindo compromissos, cada vez mais tarde saindo da casa do pai e da mãe. Então esse processo de maturidade rumo à idade adulta vai mudando. Por exemplo, há pouco tempo na história, uma pessoa de 20 anos, há pouco tempo na história, sei lá, se você pensar, há 50 anos. Há 50 anos, uma pessoa de 20 anos já tinha trabalhado quantos anos? Já tinha trabalhado aí uns 10 anos aí de boa. Em alguns casos mais, em alguns outros casos um pouco menos. Quantas vezes você ouviu seus avós, bisavós, seus pais falando: olha, eu comecei a trabalhar com 7,
com 8, com 9, com 10 anos. Se não era aquele trabalho que você tinha aqui para um local de trabalho, era aquele trabalho na roça da família, em que a criança desde cedo já ajudava e todo mundo se ajudava e ia fazer o trabalho. Tanto é que isso gerou um problema num país como o nosso, que é um país que só tem esse problema, que não tem outro tipo de desvio, que são as aposentadorias precoces. Porque eu não sei quantos se lembram que teve um político famoso aí que falou que quem tinha 50 anos e era aposentado era vagabundo. Não sei quantos se lembram disso, lembram? Que, não, alguém há 50 anos aposentado é um vagabundo. Engraçado um político dizendo isso, porque político se aposenta com 8 anos de trabalho, né? 2 mandatos ele já está aposentado. Mas tudo bem, não vem ao caso. Abraços ao nosso querido FHC. Bom, que foi ele que falou, foi ele que falou, se ele falou, assuma que falou, mas foi ele que falou. Bom, aí, por que o pessoal se aposentava aos 45, 50 anos? Porque o pessoal começava a trabalhar cedo pra caramba. E quem começa a trabalhar cedo pra caramba, você sabe, a maturidade acontece. Quando o cara chegava a 20 anos, ele já estava trampando a 10. Ele já tinha uma experiência de vida que uma grande parte das pessoas da geração atual só vai ter com quantos anos? Porque agora, qual é o conceito de trampo? Eu só vou trampar quando eu tiver, sei lá, uma graduação, uma pós-graduação e de preferência, sei lá, um mestrado ou um doutorado. Eu vi há pouco tempo alguém falando assim numa conversa. Poxa vida, eu tô com 25 anos, eu preciso ir para o mercado de trabalho. Precisa mesmo. Tá precisando mesmo. 25 anos, precisa ir para o mercado de trabalho. E, nesse caso, a pessoa vai se aposentar quando? Na próxima vida. Esse aqui vai se aposentar, só daqui uns 300 anos, esse se aposenta. Mas, doutor, o conceito de juventude é muito relativo. No entanto, Pedro está dizendo algo fundamental. Se você não tem experiência, se você está numa fase da sua vida que você reconhece que você precisa aprender, sujeite-se a alguém que já chegou lá. Estou dizendo isso porque há hoje uma tendência, inclusive na igreja, de hipervalorização da juventude. E isso tem desembocado, inclusive, em ativismo. Porque, claro, o jovem, e eu estou tratando o jovem agora, do pessoal da faixa de, sei lá, de 15 a 30, vai, ou, sei lá, 30. Não adianta você falar que isso aqui tem 40, falar que você é jovem, porque não é. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. De 15 a 30. Ah, mas eu tenho 31, você não me considera jovem? Não, eu considero você um adulto jovem. Mas, se você tem uma igreja, sei lá, imagina uma igreja em que você tenha 90% das pessoas de 15 a 30 anos. Essa igreja vai fazer muita coisa. Por quê? Porque se você chega para alguém, sei lá, de 15 anos e fala assim, vamos fazer uma reunião sexta-feira, começando meia-noite e terminando, sei lá pelas 3, 4 horas da manhã, a gente vai sentar, vai comer alguma coisa junto, a gente vai conversar, vai tocar um violão e por aí vai. A galera que tem lá seus 15, 16, vai falar assim, uhul, vambora! Agora, se alguém chegar para mim e falar isso, eu vou falar assim, você tá louco? Você tá louco que eu vou fazer um negócio desse? Sexta-feira, meia-noite, já tô na 3ª melatonina. Já estou tomando minha melatonina, meu indutor do sono, já coloquei minhas pantufas, já estou ali, sei lá, procurando alguma coisa calma no Netflix para assistir. Eu vou querer sair de casa. No entanto, se você passa na frente de uma igreja em que tem uma moçada reunida meia-noite de sexta-feira, você vai ter a seguinte impressão: caramba, essa igreja é muito boa porque tem muita coisa acontecendo. No entanto, muita coisa acontecendo não significa a priori profundidade no que está rolando. Porque você pode ter muita coisa acontecendo na vida da igreja sem nenhuma profundidade e sem nenhum tipo de compromisso ao evangelho. Pedro, sabendo muito bem disso, ele diz o quê? Jovem, sujeite-se ao mais velho. Porque, jovem, você pode fazer as coisas de jovem, você pode ser alguém ativo, você pode ser alguém que gosta de fazer as coisas acontecerem, mas não se esqueça de ouvir aqueles que têm a sabedoria de quem já caminhou 10, 20, 30 anos no Evangelho de Jesus. E o que nós precisamos para uma igreja sadia é conseguir mesclar a força da juventude com a profundidade daqueles que têm a sabedoria de quem já caminhou muito tempo em obediência.
O Matt Chandler, pastor da Atos 29, um dos líderes da Atos 29, disse na conferência nos Estados Unidos há 2 semanas: sucesso, pelo menos no âmbito cristão, é obediência a longo prazo. Isso é sucesso. Alguém, um cristão, só pode dizer que obteve sucesso na vida se durante um longo tempo ele foi obediente. Esse é o conceito de sucesso. Obediência a longo prazo à vontade de Deus e à palavra de Deus. E aí, veja que Pedro, logo depois de dizer: jovens, não sejam orgulhosos. O fato de ser jovem em si não é um privilégio. É uma fase boa? É legal. Lembram, gente? É legal. Ser jovem, não sei quantos lembram. Era legal. Mas não é tudo. Aí Pedro diz: e sejam todos humildes uns para com os outros. Porque, claro, Pedro sabe muito bem que um dos perigos dos velhos é a arrogância da velhice. E qual é a arrogância da velhice? Achar que porque é velho tem direito de dar a palavra final a respeito de todas as coisas do tipo: eu já passei pelo que você passou, eu sei absolutamente tudo sobre isso. Pedro está dizendo, numa comunidade cristã em que todos somos iguais debaixo da cruz, você não pode ter esse tipo de postura. Os jovens não podem ser orgulhosos de ser jovens, e os velhos têm que ter a humildade daqueles que estão caminhando há 30 anos com Cristo e reconhecem que absolutamente não sabem tudo. Eu tenho 2 problemas com relação a crente velho. 2 problemas com relação a crente velho. Primeiro, os crentes velhos que dizem assim: eu já trabalhei o suficiente, agora vou descansar. Trabalhou o suficiente? A igreja passou a ter agora sistema de aposentadoria de ministério e dom que Deus deu. Deus olha para a gente e fala assim: eu vou dar dom para esse menino aí. Deus deu dom para a gente, ele fala assim: o senhor já completou 30 anos de dom? Completei. O senhor pode dar entrada, sua aposentadoria, por tempo de dom. Você já vai receber o galardão em vida. Se eu diria para uma pessoa assim, que acha que já serviu o suficiente e não tem mais que servir, pede para morrer. Porque, em tese, o descanso eterno, né, a gente sabe com quem que tem a ver. E a outra coisa que eu acho complicada é o cara que está exercendo o ministério, aí ele acha que pelo fato de estar exercendo o ministério há tanto tempo, ele tem todas as respostas definitivas porque ele sabe tudo a respeito do evangelho, o que é uma grande mentira. Aquele que, durante a vida toda, prestou atenção no evangelho, é aquele que vai chegar no final da vida dizendo assim: a gente não sabe nada. Nós somos profundamente dependentes de um Salvador. Nós dependemos de Cristo. Eu sou fanático pelas pessoas de cabelo branco que estão na igreja e exalam humildade, comprometimento com a palavra e desejo de servir. Como é lindo quando você vê alguém que já está caminhando com Cristo há 30 e 40 anos e a pessoa chega e fala: onde é que eu posso servir? Porque naturalmente a gente diria: não, senta aí e aproveita. Aproveita o culto, senta aí, espera a morte chegar. Mas a pessoa sabe que o compromisso com Cristo não permite isso. E como nós precisamos de crentes que vão amadurecendo de maneira verdadeira, sincera, para dar esse equilíbrio a uma igreja. Então, sim, uma igreja saudável é aquela que você passa meia-noite e a moçada está lá vibrando, fazendo um monte de coisa. Mas você tem pessoas que naquele mesmo momento estão nos seus quartos orando e lendo a Bíblia. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai começar a vender a ideia de que o avivamento da igreja vem pelos jovens. E talvez Deus queira ensinar para a gente que os jovens só estão sendo o que são e acontecendo dentro da igreja porque você tem aquelas senhorinhas de coque na cabeça, calejando o joelho do lado da cama e suportando a igreja em oração. Como a igreja precisa desse equilíbrio para ser uma igreja abençoada. E como é necessário a humildade para reconhecer isso. Como é necessário nessas novas igrejas nas quais nós nos incluímos. Porque durante muito tempo, e aqui há vários líderes da igreja que estão desde o começo, quantas vezes a gente pensou e elaborou a caminhada da igreja em direção a um caminho X, e Deus mostrou para a gente o quanto nós estávamos equivocados com o caminho X e nos moldou para o caminho Y, e hoje nós somos gratos a Deus por isso. Quando perguntam para a gente:
Olha, o ajuntamento tem a cara que vocês imaginavam ter quando começou a igreja? De jeito nenhum. Eu quero dizer que a cara da nossa igreja é muito diferente da cara que a gente imaginava a nossa igreja há 10 anos. E nós somos profundamente gratos a Deus por isso. Porque a cara da igreja, de acordo com a vontade de Deus, é muito mais bonita do que a cara que qualquer liderança pode estabelecer para a igreja. E por que a gente faz isso? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. E agora vem um texto, e a gente começa a ir para a parte final do texto, que Pedro poderia ter postado no Facebook hoje à tarde, que ele seria completamente atual e desafiador. E eu quero dizer que só de ler esse texto já começa a ter uma taquicardia. Vai dar uma suar, frio. Pedro diz assim, e não se esqueçam de lançar sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quantos aqui são ansiosos? Quantos aqui são ansiosos? Só levanta a mão assim. Ai, que legal. Quer dizer, todo mundo, basicamente. Né? E vocês que não levantaram a mão, vocês deixaram a gente ansioso de não levantar a mão. Porque o ansioso pensa assim, não é possível que ele não seja ansioso. Eu estou nervoso, ele não ser ansioso. Eu sou ansioso. Eu estou fazendo essa pergunta e estou me incluindo. Eu sou aquele tipo de pessoa que, quando senta, mexe a perna. Não sei se seja, não é? Fica baixando a perna, batendo alguma coisa. É uma pessoa insuportável você ficar do lado, né? Porque a pessoa fica batendo em você. Eu converso pegando, eu não converso pegando pelo fato de ter essa. É que às vezes assim, é uma questão de assim, você precisa pegar em alguma coisa, você precisa estar em ação, porque você fica parado. Você quer matar um ansioso e falar para ele fique parado. Continue. A pressão já está subindo aqui, já está um 16/10 aqui, só de ficar parado. Ansiedade é um negócio complicado. Eu às vezes, quando eu quero dizer isso aqui, porque nós somos de uma cultura em que todos nós pecamos, reconhecemos que pecamos, e eu quero dizer, por exemplo, como é que isso acontece no meu peso. Eu estou dizendo isso, eu sei que isso será tremendamente usado contra mim. Tremendamente usado contra mim. Embora, se você usar isso contra mim, eu vou usar vários pecados que eu sei que você tem contra você, e talvez eu comece a postar algumas coisas no Facebook sem querer. Bom, tendo dito isto, né, eu marco, olha, porque a gente que faz isso, né, fulano? Marco lá, talvez você usar isso contra mim. Mas, por exemplo, os meus quilos a mais, porque eu tô, sei lá, 4 quilos acima do peso, vamos encerrar o nosso culto orando, então. Eu acho que a gente já não tem motivos para continuar, né? Obrigado. Por que eu falo que a ansiedade é um pecado? Porque ela tem manifestações muito danosas. Deixa eu explicar, porque dizem por aí, olha, dizem só, que obesidade tem a ver, inclusive, com ansiedade. Deixa eu dizer como é que funciona no meu caso. Funciona assim. Eu acabei de almoçar, acabei de comer uma sobremesa, acabei de tomar café e eu já estou empanturrado. Aí você chega para mim e fala assim, olha essa torta de chocolate que eu comprei para você. Aí o que você acha que eu vou fazer? Eu estou empanturrado. Eu vou comer, eu não vou guardar. Eu não vou guardar. Não. Os magros guardariam. Alguém ansioso, e veja como o pecado agora começa a tomar contornos. Alguém ansioso pensa assim, eu não sei se essa torta estará disponível amanhã. Então é melhor garantir essa torta hoje, mesmo estando empanturrado, do que esperar amanhã. Porque pode acontecer alguma coisa e essa torta não estar disponível. Então eu vou comer agora. Mesmo que comendo agora eu não vá sentir o sabor de verdade, e eu sei que daqui a pouco ela vai me dar uma azia desgraçada, porque a comida que já comi não chegou no estômago ainda, está no esôfago, mas eu vou colocar ali uma torta. Qual é o problema disso? É o problema que no final, eu não sei se Deus vai garantir a torta de chocolate amanhã. Então, como eu não sei se Deus vai garantir a torta de chocolate amanhã, é melhor comê-la hoje. Notou como no meu caso a ansiedade toma ares pecaminosos muito sutis? É uma declaração diária
de que eu não confio que Deus amanhã vai dar o alimento necessário. Então, se eu não confio que Deus amanhã vai dar o alimento necessário, qual é a única alternativa? Comê-lo todo hoje. No fundo, a questão toda é falta de fé. E aí, várias vezes, quando eu digo isso, eu já falei isso em alguns contextos, a pessoa fala assim, mas por que você não faz uma dieta? O meu problema, e eu às vezes falo para as pessoas, eu não tenho dificuldade com dieta, eu tenho dificuldade com o evangelho. Porque o que eu preciso é de ser convencido de maneira definitiva que Deus é supridor. Porque quando eu for convencido de maneira definitiva que Deus é supridor, sabe o que vai acontecer? Eu vou emagrecer. É estranho isso, né? Mas é o pecado, que vai tomando contornos diários e vai arrebentando a nossa vida. E há muita gente assim em vários aspectos. Por exemplo, eu estou falando de comida, mas quantas pessoas você conhece que não levam isso para o sexo? É a mesma coisa. Quando você não crê que Deus vai satisfazer as suas necessidades, inclusive necessidades na área sexual, no momento certo, na hora certa e de maneira plena, você tem que fazer isso do seu jeito. E aí nós temos doenças na área sexual. Olha, lá vem o Marquito falar agora. E eu não estou falando de heterossexualidade e homossexualidade. Eu estou falando de doenças na área sexual, que uma grande parte da população, seja homo, seja hétero, tem. Quer ver só? Quantos você conhece, para dizer dos outros, porque esse é um ponto complicado de tocar nas nossas feridas, quanto você conhece que tem que ficar constantemente interrompendo e lutando contra desejos sexuais ilícitos? Ainda mais numa sociedade como a nossa, em que a gente sabe muito bem. O adultério, às vezes, não está no motel mais próximo. Está na tela mais próxima. E o motel, às vezes, fica a 10 quilômetros. A tela está no seu quarto. Marquito, você está dizendo que, por exemplo, pornografia é um tipo de adultério? Tô. Como é que isso aconteceu? Aconteceu que esse lance da ansiedade e da falta de convicção de que Deus está cuidando de nós é fruto do mundo que nós vivemos. Porque se você estuda a história, você talvez tenha notado que antes do cristianismo, funcionava assim. Antes do cristianismo, o indivíduo não tinha valor. O que tinha valor era o clã, era o grupo. Então funcionava assim. Imagina a gente reunido, nós somos um clã ou um grupo, e aí a gente descobre assim, olha gente, só tem comida para 50 pessoas. Então, 50 pessoas aqui vão poder ficar, vão poder comer, ter a sua vida. As outras vão ter que se virar, mesmo que a expulsão do grupo tenha a ver com morrer de fome. Então, como é que o pessoal pensava? Bom, então vamos pensar assim, para o bem do clã ou do grupo, as primeiras pessoas que têm que ficar são aquelas que podem gerar mais alimento, mais proteção e mais cuidado. Então, quais eram os primeiros a não serem eliminados num clã em que o indivíduo não conta? O que conta é o grupo. Os homens capazes de guerrear e capazes de caçar. Então, olha, já sabemos quem aqui não vai ser execrado do grupo. Quem aqui consegue ir para a guerra? Quem aqui sabe manejar arma? Quem aqui consegue caçar? Os homens de, sei lá, de 18 a 50 anos. Então, todos os homens de 18 a 50 anos podem ficar. Mas se os homens forem para a guerra, quem é que pode ficar aqui cozinhando, cuidando das coisas? Olha, talvez as mulheres de tal a tal idade. Então, as mulheres de tal a tal idade podem ficar também. E criança? Criança dá gasto, criança come, e ela vai para a guerra? Não vai para a guerra, ela não consegue caçar, então o que você tem que fazer? Criança não pode ficar. E os mais velhos? Também não. Quando você estuda história, era assim que funcionava a eliminação das pessoas. O mais forte podia ficar, o mais velho tinha que morrer. O mais fraco tinha que morrer. Aquele que não podia produzir tinha que morrer. E mais, as pessoas não viam isso como algo mal. Essa é a grande questão. As pessoas até assim, puxa, que pena que é assim, mas é necessário que seja assim.
Então, até o advento do cristianismo, o que era importante era o grupo, o clã. O indivíduo não importa. Então, se eu precisar matar aquele indivíduo em prol do grupo, é isso que vai acontecer e ponto final. O cristianismo vem e diz assim: não, não é assim. O indivíduo importa sim. Por quê? Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então indivíduos têm que cuidar sim de outros indivíduos. É nesse contexto que uma pregação, por exemplo, como a de Jesus, que diz, ame ao próximo como a você mesmo, é completamente inovadora. Porque ouvir Jesus, ou ler Jesus, ame ao próximo como a ti mesmo, num contexto em que nós estamos numa sociedade cristã ou pós-cristã, não traz o peso que trouxe na época. Porque na época em que Jesus diz isso, o pessoal pensa, não, isso não tem sentido. Porque se eu amar o próximo como eu amo a mim mesmo, então eu vou ter que protegê-lo, talvez em detrimento da minha própria vida, ou do grupo. Isso não faz nenhum sentido. Quando Jesus diz, olha, dê outra face, também não faz muito sentido. E então Jesus está dizendo, porque o indivíduo conta. O amor ao próximo é importante. Cuidar do outro é importante. E na história da igreja, a igreja sempre foi desafiada a fazer isso. Agora, qual é o problema da pós-modernidade ou modernidade tardia em que nós estamos inseridos? Essa valorização do indivíduo continuou acontecendo. Mas o que a modernidade tardia ou a pós-modernidade fez? Tirou Deus da história. Então ela continuou dizendo, não, o indivíduo conta, o indivíduo vale. Por quê? Porque você é importante, porque você tem dentro de você uma centelha divina, porque você é uma parte de Deus. Então ele tira Deus como legitimador das coisas. Não, o indivíduo é importante porque somos a imagem e semelhança de Deus. A modernidade diz, não, isso não é verdade. A pós-modernidade diz, não, isso é mentira. O indivíduo é importante porque você é importante. Então mate a sua sede, mate a sua fome, busque satisfazer os seus desejos. E então nós entramos naquilo que nós chamamos de individualismo, que é a exacerbação do indivíduo sem Deus. E claro, na exacerbação do indivíduo sem Deus, muitas atrocidades começam a ser assim, aceitáveis. Você tem que tirar, por exemplo, de jogada, todos os padrões que, em tese, foi Deus que colocou nessa sociedade. Porque você não tem mais Deus, você tem um indivíduo. Então, uma grande pergunta é, o que faz você feliz? Se faz você feliz, qual é a única alternativa? Você tem que fazer. Quantas vezes você já ouviu pessoas justificando atos ruins, dizendo assim, mas eu mereço ser feliz? Eu mereço ser feliz. Esse é o discurso individualista do tempo pós-moderno. A Bíblia não diz, você merece ser feliz. A Bíblia diz, você merece o inferno, mas Deus resgatou você na cruz, para que você agora tenha a liberdade de ser feliz servindo a Deus. Não é uma felicidade autônoma, é uma felicidade que é colocada debaixo do senhorio de Cristo. Esse discurso, eu mereço ser feliz, é totalmente demoníaco, porque pressupõe uma felicidade pelo próprio eu. Eu mereço, porque eu sou o Deus de mim mesmo. Isso é pecado. Agora, como o ser humano, segundo a Bíblia, se é que nós acreditamos na Bíblia, não foi feito para viver assim, o que acontece com ele? A médio e longo prazo, ele surta. Tanto é que nós vivemos numa sociedade, num século, que depressão e ansiedade matam mais do que doença do coração. Quantas pessoas você conhece que somatizam doença? E falar de somatizar doença, você já notou como isso é muito moderno? Somatização de enfermidade? Porque as pessoas estão cada vez mais ficando enfermas na carne por causa de problemas do coração e da alma. Qual a única solução para isso? O Evangelho, que diz, a nossa dependência não está naquilo que nós fazemos, mas no que Deus dá para a gente. É por isso que Pedro está dizendo, lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês. Porque ele vai cuidar de vocês? Não, ele já está cuidando. Ele já está cuidando. E olha, nesse ele já está cuidando, se vai ter torta de chocolate amanhã ou não, não importa. Porque se tiver, beleza, coma. Mas se não tiver, reconheça que não tem, porque Deus está cuidando para que não tenha. Porque nós somos cuidados por Deus, não apenas quando recebemos as coisas, mas quando não recebemos.
Você não pode se esquecer, como nós dissemos na semana passada, que Jesus, depois de passar 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando, Deus não apareceu para ele antes do diabo aparecer para ele e oferecer algumas coisas. Nós somos criados numa sociedade que diz: você merece, você pode, faça. E o Evangelho diz: não, é Deus que faz, é Deus que pode, é Deus que consegue. Aqueles a quem Deus ama, Ele dá o que eles precisam enquanto eles dormem, para que eles confiem que é graça, não é merecimento. Lancem sobre Ele toda a ansiedade de vocês. Ele está cuidando. Ele sabe. O texto do Sermão do Monte é fantástico, quando Jesus diz, Deus cuida de passarinho, cuida de flor. Se você acredita que Deus cuida de passarinho e de flor, você não acredita que Ele vai cuidar de você também? Ele vai cuidar, Ele sabe. Agora, não se esqueça que um bom pai sabe dizer um bom não. E talvez os melhores sims de Deus tenham sido colocados em nossa vida através de nãos que Ele deu para a gente. E aí o Pedro continua: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não negligenciem o mal. Não negligenciem o mal. Cristãos precisam, porque claro, numa sociedade como a nossa, se o bem está dentro de você, o mal também está apenas dentro de você. Então o que você apenas precisa fazer é equilibrar as suas energias. No entanto, quer a gente goste, quer a gente não goste, a Bíblia fala de guerra espiritual, em que há potestades e poderes lutando com relação à nossa vida. E quando a gente negligencia isso, de novo, nós centralizamos tudo o que está acontecendo no universo dentro do coração humano. E o coração humano não é o centro do universo. O centro do universo está na cruz, e somente na cruz. A cruz é o centro da história e de toda a revelação. É por isso, inclusive, que eu não sei quantos aqui se lembram da música Homem Primata dos Titãs. A música Homem Primata dos Titãs marcou, inclusive, a forma, o way of life, de uma grande parte da geração. E uma frase no meio dessa música diz assim, porque um símbolo dessa nova geração é quando a gente consegue entender que estamos vivendo cada um por si. E lembra o resto da frase? E Deus contra todos. Então, se cada um está por si e Deus contra todos, a primeira coisa contra a qual nós temos que lutar é Deus. É Deus. Notou como a pós-modernidade está tratando disso com muita naturalidade? Porque você tem uma geração inteira cantando cada um por si e Deus contra todos, como verdade fundamental da vida, como o jeito que a gente tem que viver agora. Porque chegamos ao tempo em que nós reconhecemos que no final, o que a gente descobriu, Deus era o nosso inimigo. E essa é uma grande mentira. O Evangelho diz, não, em Cristo nós nos tornamos amigos de Deus. Resistam-lhe então, permanecendo firmes na fé, sabendo que, irmãos, que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O fato de estar passando por sofrimento não significa ausência do cuidado de Deus. Significa que alguma coisa está sendo trabalhada em nosso coração, alguma maturidade está acontecendo e nós precisamos conhecer isso. O Deus de toda graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. E aí então vem a última parte em que Pedro apenas vai dar algumas saudações e ele diz assim, com a ajuda de Silvano, a quem considera irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Saúdem uns aos outros com beijo de santo amor. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Quando eu termino de ler um texto como esse, a minha única sensação e desejo é: eu preciso voltar para casa e confiar em Deus. Confiar não apenas na minha salvação. Talvez dizer não apenas a minha salvação seja diminuir muito esse conceito. Confiar a Deus, não a salvação,
mas tudo que acontece como decorrência dela. Porque a salvação é algo que muda a segunda-feira. Então eu não sei se amanhã, segunda-feira, vai ter torta de chocolate. Não sei. Mas eu sei que é uma coisa que a Bíblia diz de maneira muito plena. O amanhã, para a gente, ainda não chegou, mas Deus já está lá. Você já parou para pensar nisso? Porque se Deus é eterno e atemporal, porque Deus não é resumido a qualquer lei que você possa estabelecer, Deus não é resumido ao tempo, espaço, então o amanhã para mim vai chegar, mas Deus já está lá. Então não importa o que vai acontecer, Deus já está lá. Eu não sei o que vai acontecer no seu trabalho amanhã, não sei o que vai acontecer no meu, mas Deus já está lá. Então o que eu posso fazer? Deus, eu confio no Senhor. E isso faz com que a única coisa plausível seja fazer, sabe o quê? Chegar em casa, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Deus já está lá. E aí amanhã a gente vai acordar e a gente vai começar a trabalhar segunda-feira, esperando chegar a terça-feira. Mas quem é que já está na terça-feira? Deus já está lá. E Deus não está lá assim, porque quando Ele estiver na segunda, eu estou na terça. Quando Ele estiver na terça, eu estou na quarta. Não. Porque se o mundo chegar a existir em 2200, Deus já está lá agora. A gente não vai chegar em 2200, se o mundo chegar a 2200. Mas Deus já está lá. Porque na eternidade, Deus já cuidou de todas as coisas. Para que a gente seja plenamente satisfeito e em paz somente nele. Que Ele nos abençoe. Deus, obrigado por Tua palavra que nos molda e ensina-nos a viver uma vida em paz e tranquilidade para a honra e glória do Teu nome. Que nós possamos viver assim para a glória do Senhor. E em nome de Jesus. Amém.